Olá, povo de Deus, bom dia, graça e paz para todos. Que Deus abençoe sua vida sempre, 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 poderosamente, com toda sorte de bênçãos, irmãos. Amém, irmãos? Vocês aí, irmãos, que me acompanham sempre no YouTube, escreve aí, irmão, no YouTube, aperta o joinha aí, para que Deus te abençoe, Deus vai te proteger, né? Aperta o sininho aí, irmãos, para que essa mensagem vai para outras pessoas. E eu vou estar, seu nome vai aparecer aqui, seu nome vai aparecer aqui, e eu vou estar sempre orando para vocês, em nome de Jesus. Amém, irmão? Hoje é quinta-feira, é o dia da consagração da água. Então, a oração hoje que nós vamos fazer da família, nós vamos pedir a Deus para que Deus consagre essa água, para que essa água vire um santo remédio, para que quando você tomar, você vai ser curado de qualquer enfermidade. Você aproveita, pega essa água e derrama na jarra da sua casa, para que a pessoa que tomar seja curada de qualquer enfermidade. Amém, irmãos? E você que está me acompanhando aí pela primeira vez, seja bem-vindo, irmãos. Eu sou o Bispo Carlos Silva da Igreja Assembleia de Deus e peço a Deus para que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a família protegida. Amém? A família, irmãos, é uma instituição divina estabelecida pelo nosso Pai, o Senhor Jesus. Amém? Deus ele colocou a primeira família no Jardim do Éden, né? E lá ele colocou para viver em paz, harmonia, feliz, para sempre. O problema, o caos que vai para a harmonia foi através do pecado. É verdade, irmãos? Que nós sofremos hoje desgaste, né, enfermidades, problemas, desavenças, desunião, né? Tudo isso veio por causa desse pecado que a Eva foi enganada lá no Jardim do Éden, né? Então, tudo isso, irmão, as consequências da desobediência, né? A primeira família, a desobediência da primeira família, mas nós sabemos muito bem que a primeira família ela foi atentada pela serpente, Satanás, né? Foi tentada lá e assim, irmãos, nossos irmãos, nossos pais, Adão e Eva, né? Acabaram cedendo à tentação do pecado, né? E trouxe para nós aqui. Então, o pecado ele veio aqui para a terra através da serpente que usou a Eva, né? E quando que Deus teve que expulsar, chegou ao ponto, irmãos, que Deus teve que expulsar eles do Jardim do Éden, porque Deus é muito justo, ele é muito fiel, mas ele é muito justo, irmão. Ele não aceitou aquele pecado da desobediência da Eva e nem de Adão. Então Deus ele expulsou eles lá do Jardim do Éden e logo em seguida ele fechou o Jardim do Éden e colocou o anjo com a espada desembainhada protegendo o jardim, né? Porque ó, pra você ver como é que foi uma coisa tão séria, né? Então lá na Bíblia, na palavra de Deus, no Gênesis, no capítulo 7, no versículo 1, que diz assim, ó, depois disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e tua casa, na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Tem dito que vai acontecer alguns tempos para frente. Deus já falou com Noé que ia acontecer, né? E Noé, na época, irmãos, ele tinha 600 anos, né? Olha para você ver. Ele tinha 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a face da terra. Amém, irmãos? Essa passagem é muito conhecida por nós, não é verdade?
o próprio Deus ele manda Noé entrar na arca, porque vou mandar 40 dias de dilúvio, então vai ficar 40 dias de dilúvio ali. Olha, Noé, ele teve que aprender muitas coisas, né, muitas coisas novas para construir junto o barco. Para ele construiu a família, ele teve, porque quando Noé estava lá no mundo, lá com o povo, ele estava todo espalhado. Então Deus mandou fazer a arca para unir a família, por todos juntos, né? E eles também com os animais, porque os animais eram muito criticados, muito judiados na época, irmão. Eles matavam demais. Então Deus mandou ele ir e um casal de cada animal para eles viverem em união, para ter paz, para os animais ter paz, né? Então, aprender muitas coisas. Olha, porque ele falou que ia mandar o dilúvio, né? Olha, Noé ele teve que aprender muitas coisas novas para construir junto um barco, né? E também sobre os animais, né? Esse aprendizado, irmãos, de Noé foi muito útil para ele, para os seus relacionamentos familiares. Por quê? Noé, ele construindo a arca, ele aprendeu com sua família a saber lidar críticas, a saber eles aprenderam a saber viver ali em união, porque naquela época, irmãos, eles viviam em desavença, discussão, desunião, um para lá, outro para cá. Então não tinha aquele amor que Deus tinha derramado na face da terra, não tinha. Então Deus, ele construiu, mandou o Noé construir a arca, construiu, demorou, ele foi criticado muitas vezes, mas construiu, demorou quase 100 anos, né, para construir. Ele construiu e colocou ali a sua família com seus animais e para ser bem sucedido, para viver com uma união que eles tinham que viver, né? Ele tinha que ter uma crítica com as situações de todos. Agora, os problemas em sua família, ali dentro da arca, ele teve que aprender. Ele aprendeu a viver dentro da arca preso, com os problemas familiares, com os problemas que aconteciam ao dia a dia, com a desavença, mas eles teve que segurar ali, porque não tinha saída para eles. Então ali eles teve que ter um ensinamento e Deus trabalhando na vida deles. E nós? Agora nós, irmão, muitas vezes nós queremos o resultado da nossa família, né? Nas mãos queremos aprender, né? Nós queremos o resultado da nossa família, mas não queremos aprender. Nós não temos assim aquela vontade de aprender a viver com uma união, com um bem-estar na nossa família, né? No dia de hoje, irmãos, nós temos que aprender aquilo que a vida nos ensina, né? A vida está nos ensinando tanta coisa, irmão. Nós temos que aprender ao dia a dia, aprender a se defender, aprender a conversar, aprender a se sair da crítica, da violência. Nós temos que aprender tudo isso, né? A nossa vida, ela é comparada como uma roda gigante, irmãos. A nossa vida, ela é comparada com uma roda gigante. Tem momentos que nós estamos lá em cima, tem momentos que estamos lá embaixo, né? Tem momentos que nós estamos na dependência de alguém, e tudo isso vai depender de nós mesmos, irmãos, porque nós que comandamos a nossa mente, né? Então vai tudo depender de nós. Tem época que nós vamos estar lá em cima, tem época que nós vamos estar lá embaixo, né? Agora, nós temos que ter a consciência de tudo que temos que fazer e que vamos fazer. Primeiro nós temos que fazer uma oração. Pai, eu estou com a intenção de fazer isso, Pai. Me olha, me orienta,
vai dar certo sempre. Nós temos que tudo primeiro em orar a Deus, não é verdade, irmãos? Mas temos que saber que tudo que quanto nós tiver aqui na terra, irmãos, nós vamos ter momentos de altos, baixos. Nós vamos ter momentos de altos, momentos baixos, momentos altos e momentos baixos. Momento de abundância e momento de escassez, né? Momento de alegria e momento de tristezas. Momentos bons e momentos ruins. A nossa vida é assim. Então a vida nos ensina cada dia, né? A vida nos ensina cada dia a viver nela mesmo. Então nós precisamos de valorizarmos o aprendizado ao dia a dia. E ser, e se nós não valorizarmos, como vamos entrar na arca? A arca que hoje nós temos, irmão, é a nossa família, né? Como que nós, se nós não aprender a valorizar, como nós vamos viver dentro da Arca da Aliança, que seria dentro da Arca de Noé, que seria a nossa família? Como que nós vamos viver ali? Então nós temos que valorizar aos pais, primeiramente. Valorizar os pais, nossos parentes, nossos irmãos, nossos vizinhos, para nós ser bem-sucedidos, irmãos. Porque se nós não valorizar, como nós vamos ser valorizados? Né? E isso que Deus queria que Noé fizesse. Ser unido, tratar bem o próximo, tratar bem a família, saber como andar com os animais, para ser bem sucedido no dia a dia, naquela época, né? Noé, ele valorizou cada aprendizado, as críticas, as injúrias, né? Porque ele estava construindo uma arca e ali ele trabalhou quase 100 anos, irmãos. Né? Quase 100 anos ele trabalhou naquele momento. E muitas pessoas, irmãos, criticavam ele, né? Debochavam dele, falavam que aquilo ali não adianta. Por que você está fazendo isso aí? Não é para que isso aí? Fazer um barco desse tamanho? Por que você não faz um barco menor tal? Mas eles não sabiam que Deus estava ali trabalhando com ele, né? Deus estava usando a mão dele ali para fazer aquela arca para levar a família dele e o casal, porque ia acabar com todo mundo que estava ali, irmãos. E o povo, irmãos, estava fazendo muita bagunça, muita coisa. Como se fosse no dia de hoje, a gente vê tanta desunião, tanta violência, tanta briga, tanta matança, né? Tantas pessoas se atirando nos outros à toa por causa de coisinhas mínimas. Não sei o que vocês viram aí, ó. Pouco tempo aí, o rapaz estava armando lá a barraca dele lá com a Kombi. O cara do Uber foi falar com ele lá, ele entrou dentro do carro lá e atirou no pai de família. Olha pra você ver, irmão. Pra que isso? Tirou a vida de um pai de família, né, que estava trabalhando só porque ele falou, por causa de palavras. Por isso que Deus fala, irmãos, a nossa palavra tem poder, né? Depende daquilo que a gente fala, por causa de uma coisinha que ele falou lá, por causa da palavra, ele perdeu a vida, né? E agora, como é que vai ficar isso na vida dessa pessoa que matou? Esse rapaz que talvez desentendeu lá com alguém da família e trouxe para o serviço, né? Como é que ele vai viver daqui para frente, não é verdade? Então nós temos que aprender a viver com a nossa felicidade, sem criticar o povo, porque o Noé, naquela época, ele foi muito criticado com aquele povo, foi muito debochado com aquele povo, porque estava construindo a arca enorme e o povo não aceitava, o povo não achava que não há necessidade. Mas isso, irmãos, é porque o povo estava sendo usado pelo espírito mal, porque o diabo ele sabia que aquilo ali era para salvar a família dele e os animais, né? E o povo achava que nada ia dar certo ali, mas ele não sabia que eles não sabiam que Deus estava com Noé ali, né? Usando a mão dele para fazer aquilo ali o mais rápido possível. E demorou quase 100 anos, né, irmãos? E assim somos nós também, irmãos. Nós também somos muito criticados
quando nós vamos montar alguma coisa, quando nós vamos construir alguma coisa, o povo te pergunta: o que você vai fazer isso aí? Isso não vai dar certo, não. Fica sabendo que isso é o diabo que está usando a pessoa. Isso não vai dar certo, não. Você vai resolver o quê? O que você vai fazer isso aí, irmão? Para que você vai estar fazendo isso? Para de fazer isso aí que não é certo, não. Né? Debocha de você achando que nada vai dar certo, o que você está fazendo ou vai fazer, né? Sem saber que Deus que está colocando no seu coração para você fazer, né? Talvez nem você saiba, né? Que é Deus que está colocando no seu coração ali. E quando a pessoa fala que não vai dar certo, é aí que vai dar certo mesmo, né? Então no dia de hoje, irmãos, nada é diferente daquela época, né? E quando você quer construir os seus negócios ou vai construir, né, alguém está debochando de você, aí que você tem que fazer mesmo. Porque se você está sendo debochado por alguém, é porque o diabo está por trás daquilo ali, não quer que você prospere aquilo ali que Deus colocou na sua mente, no seu coração. Vai querer que você desiste porque ele fala, vai querer que você desiste porque fala que não vai dar certo. Olha, vou dizer uma coisa: tudo isso são espírito maligno da inveja que está usando a pessoa para te desanimar de fazer os seus negócios, irmãos. Né? Que tá usando ali na hora, o diabo está usando a pessoa ali, o espírito da inveja está usando as pessoas ali para você desistir, mas jamais desistirá daquilo que Deus colocou no seu coração, irmãos, porque ali que você vai ter que continuar fazendo mesmo, porque o diabo, ele sabe que vai dar certo os seus negócios, ele sabe que aquilo que você está fazendo vai dar certo, então nunca desista, irmãos. Nunca desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Você vai orar primeiro. Pai, é certo, meu Deus, me ajuda aqui. Eu estou fazendo isso, mas me orienta, meu Pai. Eu repreendo esses orgulhos, essas invejas, irmãos. Essas pessoas que falam que não vai dar certo aquilo ali, aí que vai dar certo. Então você pede a Deus força. Pede Deus para repreender esses mal-olhados, esse espírito de desânimo, porque o espírito de desânimo, quando a pessoa fala isso com você, irmãos, o espírito de desânimo vai querer te desanimar daquilo ali, vai querer te usar para você não conseguir a fazer aquilo que você está fazendo, para você desanimar. Então aí nós temos que pedir a Deus força para nós continuar e conseguir conquistar o nosso futuro. Amém, irmãos? Eu vou deixar essa mensagem para vocês aqui e peço a Deus para que Deus abençoe vocês. Nunca desista daquilo que Deus colocou no seu coração, porque os seus amigos, que você acha que é amigo seu, vai te criticar como criticou de Noé lá. Vai te debochar como debochou de Noé lá, né? Depois que eles debocharam de Noé, criticaram Noé, o que Deus fez com aquele povo? É o seu exemplo, irmãos. Olha o que aconteceu com aquele povo que criticaram com Noé lá. Noé veio embora com a família, com seus animais, ficaram tudo unidos ali, aprendeu a viver com a família, né? Aprendeu a viver com os animais, e aquele povo que criticaram Noé, o que aconteceu com eles? Isso é a sua vida, irmãos. Então, nós temos que aprender a lidar com o povo. Se os outros, alguém tá falando que vai dar errado suas coisas, entra aqui, sai aqui, irmão. Continua, leva para frente e vai orar a Deus e pede a Deus para repreender esse mal olhado, essa inveja, porque a inveja ela apodrece nossos ossos, irmãos, e acaba com você desanimando, e o diabo ele quer isso. Aí o diabo se levanta nas suas costas porque você desistiu de fazer aquilo que Deus propôs no seu coração depois da sua oração. Amém? Então nós vamos orar agora e pedir a Deus para que Deus repreenda esses demônios de inveja na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, em nome de Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus poderoso Pai,
Aqui está, meu Pai, os filhos que estão me ouvindo aqui no YouTube, meu Pai. Abençoa eles, meu Pai, protege e guarda. Livre de todo mal das armadilhas satânicas, meu Pai. Dos olhos gordos, das invejas, meu Pai. Dos mal olhados, meu Pai. Eu uno a minha fé com a fé de todos que estão me ouvindo, meu Pai. E repreendo todos os demônios da vida financeira deles, da vida sentimental, da saúde deles, meu Pai. Da área espiritual, meu Pai. Deus, nunca deixe teu povo desistir dos seus negócios, Pai, porque o Senhor colocou no coração deles, meu Pai, é para o futuro dele, para ser bem sucedido. Então abençoa todos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E aqui está, meu Pai, o copo com água. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe. Consagra-se essa água, meu Pai, para que todos que tomarem essa água sejam curados, sejam curados de todas as enfermidades, meu Pai. Abençoado, protegido, toda a família. Abençoa toda a família de quem ouvir essa mensagem, Pai. Eu entrego nas tuas mãos. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. E todos aqueles que estão me ajudando aqui, meu Pai, dando uma oferta aqui para a casa do Senhor, eu peço honra a eles, meu Pai. Devolve para eles 100 vezes mais com a tua promessa, com a tua primícia, meu Pai. Devolve, meu Deus amado. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos os nomes que estão na Arca da Aliança. Todos que estão aí, eu peço que o Senhor abençoe. Honra eles como o Senhor honrou Obed-Edom. Que 3 meses ficou com a Arca da Aliança, o Senhor prosperou eles, Pai. Eu entrego nas tuas mãos e te agradeço pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que seu nome seja louvado para sempre, Senhor. Muito obrigado e graças a Deus. Amém, irmãos? Amanhã eu faço outro live e desejo que vocês tenham uma boa paz. Me inscreve aí no YouTube, irmão. Não esquece não. E me aperta o joinha aí e o sininho para que essa mensagem vá para pessoas que estão precisando, né? E eu vou estar sempre orando para você aqui, porque seu nome vai aparecer aqui, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos.